Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na Santa Palavra de Deus. Nós estamos pregando no livro de Efésios, capítulo de número 5, Efésios 5. E vamos dar continuidade na nossa meditação a partir do versículo de número 10, versículo 11. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E diz o seguinte, a Santa Palavra de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou avarento, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vou repetir, a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém, irmãos? Só até aqui, irmãos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. As obras infrutuosas das trevas. Aquele que é em tudo leal a Cristo não pode ser neutro, nem manter silêncio quanto às obras infrutuosas das trevas. Vou repetir. As obras infrutuosas das trevas. A palavra diz, aquele que é em tudo
leal a Cristo. Não pode ser neutro, nem manter silêncio quanto às obras infrutuosas das trevas. Por que a palavra fala, irmãos, obras infrutuosas das trevas? Porque são obras que o homem pratica, né? Pratica na escuridão. Porque as obras têm de ser feitas na luz. E se o homem pratica as más obras, se ele faz as coisas contra a palavra de Deus, se ele não está andando segundo a palavra de Deus, então essas obras não conduz ele à luz, não conduz ele na claridade. São obras das trevas, não são obras de Deus, porque ele não está em condição de fazer a obra de Deus, porque ele está andando na escuridão, ele está vivendo na escuridão. Então é necessário que essas obras infrutuosas das trevas não estejam em nosso meio. A palavra afirma aqui atrás, versículos antes, nem se nomeiem entre vós. Né? Ou seja, tem que passar longe de nós. Nós não podemos nos envolver, né, com as obras infrutuosas das trevas, em hipótese alguma. Temos que repudiá-las, condená-las. Não podemos ser neutro. Temos que trazer para a clareza, temos que denunciá-las. Né? Precisamos trazer para a clara, né, as obras, as más obras têm que ser denunciadas para que não fique em nosso meio e nós sejamos arrastados por elas. Né? As obras infrutuosas das trevas, aquele que é em tudo leal a Cristo, não pode ser neutro, nem manter silêncio. Ou seja, aquele que é fiel a Cristo, né? Aquele que tem o seu coração aberto para Cristo, a sua mente aberta para Cristo, como dizia o apóstolo Paulo, eu não tenho outro assunto a não ser Cristo. Paulo dizia isto. Né? Aquele que é em tudo leal a Cristo não pode ser neutro, ficar indiferente aos problemas que existem na obra de Deus, nem manter silêncio, precisa denunciar. É necessário denunciar, levar ao conhecimento de quem pode resolver e tomar providências para tirar o pecado do meio de nós. Né? Há anátema no meio de vós. Tira o anátema de meio de vós. Isso aconteceu e o povo de Israel teve uma derrota terrível, porque havia anátema no meio do povo. Né? Israel enfrentava os seus adversários, seus inimigos e venciam todos. Aconteceu com Josué. De repente, vai para uma batalha e perde a batalha. Não a guerra, perdeu a batalha. E voltaram e clamaram ao Senhor perguntando por que o povo tinha sido derrotado. O que tinha acontecido com o povo de Israel, que perdeu aquela batalha. Por quê? E o Senhor respondeu dizendo a eles, há anátema no meio de vós. Tirai o anátema do meio de vós. Deus não disse nada antes de ser derrotado. Deixou que eles fossem lá no pecado que havia no meio deles e perdessem a batalha. Para que reconhecesse a derrota e cabisbaixo voltasse, né? Como se diz no mundo, com o rabo entre as pernas, derrotados, porque ganhavam todas, porque perdeu aquela, o que aconteceu? E dobrar o joelho e clamar a Deus, perguntando, Senhor, o que aconteceu? O Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou, por que nós somos derrotados? O Senhor respondeu para eles, há anátema no meio de vós. Anátema, irmãos, é pecado, né? É maldição, é pecado, né? É contradizendo a palavra de Deus.
andando contra, fazendo contra, né? Há anátema no meio de vós. Tirai o anátema do meio de vós. Né? E assim foi feito. Né? E assim foi feito. E tiraram o anátema do meio do povo. Né? Era uma coisa simples. Coisa simples. Era uma capa da qual haviam escondido para eles, porque era um bem valoroso, né? Um bem que agradou os olhos, né? E 2 ou 3 servos ali nos despojos guardaram esse bem para eles, não poderiam ter guardado, escondido, né? Por causa de perder a próxima batalha. Né? Simples aparentemente, mas com Deus não tem disso não. Né? Então, tirai o anátema do meio de vós. Se houver anátema no meio de vós, tirai o anátema do meio de vós. Tirai o pecado. Se livra do pecado. Se livra do pecado. Né? Se livra do pecado que Deus vai te responder. Deus vai te socorrer. Deus vai te abençoar. Você vai ser vitorioso. Mas tire o anátema do meio de vós. Como é que eu faço para saber se tem anátema no meio de vós, no meio de nós? É só você examinar a palavra de Deus, buscar o entendimento, examinando a ação das Escrituras e ver como está a sua vida. Se você está andando de acordo com a palavra de Deus ou de acordo com a palavra do seu pastor, que está lá ocupando o altar como grande pastor e não é pastor coisa nenhuma. Ele é um impostor, né? E não um pastor. Né? Ele é um impostor e não um pastor, porque ele não prega contra o pecado. O pastor que não prega contra o pecado, ele não é pastor, ele é um impostor. Ele está ali usando as ovelhas, usando de má fé com as ovelhas, usando a boa fé das ovelhas e conduzindo elas para o caminho errado. É um condutor cego, conduzindo os outros cegos. Tirai o anátema do meio de vós, e Deus vai fazer coisas grandes no meio de vós, no meio de nós. Mas primeiro, nós precisamos nos desvencilhar, nos livrar do pecado que há entre nós. Caso contrário, vamos estar acumulando derrota após derrota, uma atrás da outra, né? Achando que está andando no caminho certo. Então, Jesus disse lá em João, Evangelho de João 5,39, vós errais por não examinar as Escrituras, pois cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então não fica você na conversa do seu pastor, não. Seu pastor está ocupando um lugar de pessoa valorosa, do anjo da igreja. Mas será que a vida dele está enquadrada rigorosamente de acordo com a palavra de Deus? Será que ele não está em pecado? Será que ele não é um pastor divorciado, que largou da primeira esposa e casou com a segunda, com a terceira, com a quarta, sabe lá Deus quantas, né? E continua dando uma de grande pastor, grande mestre, grande homem de Deus, em cima do altar do Senhor, vivendo no pecado e tentando conduzir a igreja, né? Lá na igreja é uma beleza, é só festa, mas quando chega em casa é só derrota, né? A sua vida na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, não é a mesma de quando você está lá cultuando a Deus na igreja. Ali vocês reúnem, cantam, louvam, oram, pregam, né? Se alegram, né? Vocês têm um tipo de acontecimento na vida de vocês. Quando você volta para casa, né, é o chamado cair na real, que é a vida em si, aí você acumula derrotas sobre derrotas. Exatamente porque você está em pecado. Seu pastor está em pecado, seu esposo está em pecado, sua mulher está em pecado, sua família está em pecado, né? Por isso você acumula derrota sobre derrota, né?
É igualzinho bêbado, quando vai montar a cavalo. Monta de um lado e cai do outro, né? Então assim é o crente que vive em pecado, né? É um tombo atrás do outro, ele não sabe por que acontece, né? É porque não examina a santa palavra de Deus. Quando examina, o inimigo cega a mente dele e não entende. Ele lê, mas não entende. Seu pastor entende, mas não prega, né? Porque ele também está em pecado. Porque se ele for falar aquilo que você está fazendo de errado, né, ele vai pregar contra ele próprio, né? Às vezes ele, às vezes a esposa, às vezes os filhos que estão na igreja, né? Se estiver fora da igreja até não tem muito problema não. Tem também, mas nem tanto. Pior se estiver dentro da igreja, né? Praticando as mesmas obras, as mesmas situações, né? Tirai o anátema do meio de vós. Há anátema no meio de vós. Né? Tirai o pecado do meio de vós. Tirai o pecado do meio de nós. Né? Para que o Senhor possa operar nas nossas vidas, em nossos lares, em nossas casas, em nossas famílias, em nossas empresas, nosso trabalho, né? Isaías disse, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte e príncipe da paz. Como é que está a sua vida? Você está tendo paz? Você chega em casa tranquilo, sossegado, do trabalho, da igreja, de onde quer que seja? É só paz no seu lar? É só paz na sua casa? É só paz na sua família? Está tudo maravilhoso, da forma que Jesus prometeu? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, mas a minha paz vos dou. Está aquela paz gostosa, aquela tranquilidade, né? Aquele coração alegre, está tudo às mil maravilhas. Examina as Escrituras, examina, para que você tenha um perfeito entendimento. A hora que você entender, se você não entende, peça a Deus entendimento. A palavra afirma que o Senhor deliberadamente nos dá. Né? Aí você pega essa palavra que você leu, a palavra que você meditou, a palavra que você buscou entendimento, o Senhor te deu, e traz ela para a sua vida, para a sua própria vida, para você ver se você está vivendo em conformidade com a santa palavra de Deus. Para você ver se você não tem que fazer um concerto com Deus. Se não é necessário fazer um concerto com Deus. Irmãos, eu nasci, né, o meu novo nascimento foi numa igreja extremamente abençoada por Deus. Aberta por Deus, por divina revelação do Espírito Santo de Deus, né, dado ao pastor da igreja, ao presidente da igreja, ao fundador, meu querido e amado irmão, saudoso missionário Davi Miranda. Né? Seu nome completo de registro é Davi Martins de Miranda, mais conhecido popularmente por Davi Miranda. Né? E Deus, né, quando revelou para a Igreja Deus e Amor, né, ele revelou uma igreja, eis que grande obra eu tenho a fazer por seu intermédio. Né? E essa obra ficou 8 anos, irmãos. 8 anos depois que ele começou a obra de Deus, a igreja não crescia, em hipótese alguma, né? E ele chegou para Deus e falou, Senhor, o que está acontecendo? A igreja não cresce, o Senhor prometeu que a obra ia crescer, ia ser uma maravilha. O Senhor tinha grande obra a fazer para o meu intermédio, seria uma multidão de pessoas, por que a obra não quer crescer? Deus falou para ele, tira a televisão da igreja. Tira a televisão da igreja. Tira a televisão da igreja. E assim ele fez. Foi embora, irmãos. Foi embora mais da metade dos membros. Foi tudo embora. Porque todo mundo tinha televisão em casa. Né? Mas depois, Deus começou a trabalhar a partir daí. E a obra cresceu de forma extraordinária. Né? Cresceu que hoje é a 7ª ou 8ª maior igreja do mundo, né? Ou do Brasil. Né? É
a 7ª da maior igreja do Brasil. É uma obra tremenda que o Senhor fez nessa igreja, né? E eu aprendi assim, irmãos. Aprendi tudo dessa forma que eu estou falando com os irmãos a cada vídeo, a cada dia, né? Eu não abro mão, irmãos, da minha santificação de corpo, alma e espírito. Eu não abro mão. Aplico primeiramente para a minha própria vida e depois aos membros que congregam comigo. Porque eu não quero que nenhum daqueles que vêm a mim sejam lançados fora e se percam. Porque Deus vai me cobrar naquele dia pela alma de cada um daqueles que vieram a mim e foi lançado fora, porque eu não preguei a verdade para cada um deles. Por isso eu prego a verdade. E conclamo a cada um dos meus irmãos, né, que pregue a verdade. Pregue a verdade, irmãos. Pregue o evangelho genuíno, real e verdadeiro, da forma que ele é. A palavra de Deus que foi dada pelos profetas, pelos santos apóstolos e profetas do Senhor, né? Goteje a minha doutrina como a chuva, como o orvalho, como a chuva seródia, como a relva caindo sobre as folhas. Goteje a minha doutrina. Precisamos pregar a santa palavra do Senhor, o evangelho genuíno, real e verdadeiro, a santa palavra da forma que ele está escrito, para que nós possamos salvar primeiramente a nossa própria alma e depois salvar a todos que vêm a nós, para não sermos condutores cegos, conduzindo outros cegos. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na palavra, a santa paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.